Eu quero receber agora, com muito carinho, a pediatra Ana Letícia Sestari. Prazer revê-la, Ana. Prazer é Obrigada meu, pela Tati. gentileza da presença. Hoje a gente fala de um assunto muito importante, né? As pegadinhas que às vezes a gente tem em casa e nem percebe e que acaba sendo um risco para as crianças. Muito importante, ainda mais nessa época aqui de férias, né? Criançada toda em casa, deixando todo mundo doido. Então, tem várias coisinhas que a gente tem que tomar cuidado, porque o que eu falo, criança é muito curiosa, tudo quer mexer, tudo quer descobrir, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para evitar os acidentes em casa. A gente vai falar primeiro sobre os cuidados com os móveis e as instalações. Olhem só a nossa tela. Cantos de móveis, prateleiras, sofás e camas, maçanetas, cadeiras reclináveis e que balançam e mesa de tampo de vidro. A gente precisa prestar atenção nesses tópicos, né? Bom, os cantos de móveis, por razões óbvias, né? Porque a criança bate a cabeça, se machuca com facilidade. As prateleiras de sofás e camas, eu acho interessante a gente lembrar que muito cuidado na hora de instalar as prateleiras. Às vezes tem a prateleira, mas tem um sofá embaixo, a cama embaixo, então basta ter alguma coisa para a criança apoiar e servir para escalar e aí causa um acidente. E as maçanetas é muito interessante, porque a gente tem que tomar muito cuidado em casa, porque às vezes a maçaneta está quebrada ou a chave está na fechadura e a criança se tranca no quarto sem a mãe perceber. Porque às vezes a maçaneta está solta, a criança bate a porta, a maçaneta cai, por exemplo, e ela fica presa. Ou a criança, na brincadeira, se tranca no quarto e não sabe destrancar. Então, são pequenas coisinhas que pra gente, para quem não tem criança, parece besteira, mas com criança em casa... Porque às vezes passa despercebido, né? Exato. Temos mais um material, olha só. A questão dos tapetes e pisos, né? Acho que vale a pena a gente também reforçar. Portas de vidro, assim como as mesas de tampo de vidro. As cordas das cortinas, pregos e parafusos. Isso. Os tapetes e pisos, por ser escorregadio, a criança corre, escorrega, cai, bate a cabeça, né? As portas de vidro é interessante porque colocar sempre alguma coisa para marcar. Uma fitinha que é colorida, um móvel na frente, alguma coisa que a criança lembre que tem a porta. Porque às vezes ela não enxerga a porta e bate. Isso já acontece, inclusive, com adulto. Uma certa frequência com adulto, né? Que às vezes a gente está tão distraído, pá, na porta de vidro. Às vezes a limpeza está caprichada e não enxerga a porta. E para a criança mais ainda. Então, coloca alguma coisinha, uma fitinha, um adereço, alguma coisa que a criança enxergue. E as cordas de cortina, tem que ter muito cuidado, porque a criança adora se esconder na cortina, brincar com cortina. E se tem... o fiozinho da cortina solto, eles podem se enrolar, assim, até se asfixiar, às vezes acidente de estrangulamento, de asfixia, porque... Eles não têm noção do risco, Exato. Né? Às vezes se enrosca, a cortina cai em cima. Então, esse tipo de coisa que tem que prestar atenção. E os pregos e parafusos também, muito cuidado com as coisinhas que tem prego solto, mal encaixado, parafuso que está mal preso, porque daí eles podem, além de se machucar, eles podem pegar e colocar onde não deve. Orelha, nariz, e aí é outra dor de cabeça. Eu acho que vale muito a pena a gente também falar das áreas externas, especialmente quem tem piscina em casa. Agora, no frio, muita gente cobre a piscina, protege a piscina porque não vai usar. E quem tem criança pequena em casa precisa ter uma atenção redobrada em relação à piscina. Olhem só, gente, nós temos também aí o material tela e fotos para a gente fazer observações importantes. O uso de portões e trancas, as capas protetoras, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão das capas, boias, coletes. É importante sempre ter um adulto supervisionando, né, no caso aí das brincadeiras em piscina. Evite brincadeira em volta da piscina, que para cair também, uma distração, é tudo muito rápido, né? Exato. Com piscina, assim, todos os acidentes acontecem numa olhadinha para o lado que os pais dão. Então, eu falo que com piscina tem que ser neurótico, tem que tomar o máximo de cuidado possível, porque a criança sai correndo e cai, você está brincando do lado, escorrega,
pronto, caiu. E às vezes a mãe deu uma olhadinha para o lado e aí que o acidente acontece. É interessante a questão de como proteger agora no frio a piscina, porque muitas vezes coloca uma lona em cima, igual a gente está vendo na foto, e essas lonas, muitas vezes, elas não protegem para acidente, porque ela protege sim, claro, para a água continuar limpa, né, não sujar. Protege da sujeira, exato, mas de acidente não, porque se você perceber nessas lonas, elas têm várias áreas que ficam soltas, que não estão presas na borda da piscina. E a criança pequena, ela pode cair exatamente nesses locais de maior fragilidade da lona, e aí sim a lona afunda junto com a criança para a água. O modelo correto seria, a gente tem uma imagem, olha só. Seria o ideal, né? Isso. O jeito correto seria colocar uma grade protetora com chave, né? Então, óbvio, de uma altura que a criança não consiga escalar também, porque às vezes eles escalam e vão para o outro lado. E criança gosta de escalar, né? Subir e se aventurar. Mas de um jeito que proteja e a criança consiga ficar fora dessa área de contato da piscina, né? Essa é a melhor forma. Muitas vezes os pais são um pouco resistentes a colocar esse tipo de proteção, porque acaba estragando um pouco, às vezes, a estética da casa, né? Mas, assim, é uma coisa que pode ser provisória, quando a criança estiver maior e souber nadar, pode ser retirado, né? E, assim, evita muita coisa ruim, né? Com certeza. Eu me lembro de um caso que ganhou repercussão nacional no início do ano, né? Um casal com 2 filhos, e a mãe estava com os 2 filhos na área externa da casa, que tinha piscina. O pai chegou, foi o tempo dela ir abrir a porta e receber o marido, uma das crianças caiu na piscina. E até o bombeiro fez uma observação, porque assim, gente, é muito rápido, em questão de segundos, exato, a criança, infelizmente, veio a óbito. E foi muito rápido. Isso, e a própria mãe deu esse depoimento, que ela falou assim, eu sempre tinha ouvido falar e não tinha nunca pensado, porque eu falei, não, é só o tempo de eu ir lá, vou abrir, virar a chave e vou voltar. Nessa ida, foram segundos, exato, a criança caiu, a criança mais velha, né, não era tão mais velha assim, também era criança nova, e infelizmente, se não me engano, acho que 3 ou 4 aninhos, perdeu a vida. No começo do ano, isso foi muito divulgado nos telejornais. E são acidentes graves que, se não levam a óbito, levam a sequelas muito graves. Fora o trauma, né? Exato, afogamento é uma coisa, por isso que eu falo, piscina você tem que ser neurótico, não tem outra opção. Tem que proteger, tem que evitar, tem que ficar em cima da criança o tempo inteiro. Na época do verão tem que usar boia, coletinho, né? Proteger ao máximo para evitar acidente. Porque... E agora nas férias que as crianças estão em casa, quem tem piscina tem que ficar muito atento. Exato, fecha. Não tá, eu não consigo, às vezes as mães falam, eu não consigo, ele é terrível, ele não para. Sim, graças a Deus, todas as crianças saudáveis são terríveis. Se tá parada é porque tá doente, né? Isso, Mas então vamos fazer as coisas para a gente proteger, para evitar os acidentes, né? Mais uma tela com mais algumas dicas. Áreas de serviço, acidentes com tanque, os afogamentos também em tanques, baldes, cisternas. E acho que vale reforçar essa questão dos acidentes com produtos de limpeza. Então, o armazenamento e o uso de recipientes inadequados também podem aí oferecer riscos. E é muito sério, né, essa questão tanto do afogamento no tanque, que infelizmente, viu gente, é mais comum do que a gente pensa, e essa questão dos acidentes em relação a esses produtos de limpeza que geralmente são ingeridos pelas crianças ou inalados. O tanque tem 2 tipos de acidente, assim, muito frequentes. O tanque solto, às vezes ele não está fixado bem na parede. O que acontece? A criança vai escalar, né? Pega alguma coisinha, né? O peso dela força o tanque e geralmente o tanque cai em cima da barriga. Esse é o acidente clássico que acontece com o tanque. E esse trauma, né, do tanque na barriga pode levar lesões sérias de baço, fígado, intestino. É um acidente muito grave. Então, tem que ter certeza que está firme lá na parede. E o afogamento, como você falou, esse afogamento de tanque e de balde é mais frequente do que as pessoas pensam. Né? Muito comum que acontece, balde com água, o bebê que está aprendendo a andar, vai ver o que está acontecendo no balde e a cabecinha dele, ele coloca a cabecinha para o balde, o corpo
a cabeça é mais pesada que o corpo, tomba, né? Ele tomba para dentro do balde. E tudo é questão de segundos. Exato. Né? A gente sempre fala aqui no programa Mulher.com, olha, dicas para deixar a nossa tarde mais leve, mas tem assuntos que são importantes a gente abordar, são assuntos sérios. Infelizmente, né, os acidentes às vezes acabam resultando em óbito, mas a gente precisa fazer esse alerta, porque nesse período de férias tem muita criança em casa. É um acidente chato, assim, são assuntos que são pesados, né, às vezes para falar, mas a gente precisa falar que a prevenção é a Com base, certeza. né, a pessoa sabendo que, às vezes a gente não previne porque nem imagina, né, como que eu pude imaginar que isso ia acontecer, mas sabendo, você sabe prevenir, né, e essa questão do produto de limpeza em armazenamento em local errado é muito interessante, porque às vezes as pessoas compram produto de limpeza por exemplo, compra no caminhão que passa na rua e armazena numa garrafa de refrigerante, numa garrafa de água. Outro dia mesmo eu vi uma criança que se acidentou com produto de limpeza que estava guardado numa garrafa de água. Ela achou que era água e ela colocou na boca. Então, assim, confunde a criança. A criança, muitas vezes, o cheiro não é suficiente para ela não experimentar, né? Então, tem que tomar cuidado com essas coisas. Tudo para cima, fora do alcance da criança, evitar esses tipos de recipientes que confundem a criança também. Porque também é muito comum, né, isso acontecer. Daqui a pouquinho a gente vai colocar uma tela também, ressaltando essa questão da intoxicação. Além dos produtos de limpeza, outros materiais que a gente costuma armazenar em casa, em vários ambientes, né, no banheiro, na cozinha, na lavanderia, olhem só. Não transformar nessa questão do remédio em algo prazeroso. Às vezes o adulto, né, vai, toma um remédio, olha que delícia, olha a balinha. Às vezes a criança vê ali numa gaveta ou em cima de alguma mesa e acaba consumindo. Então tem que tomar muito cuidado. Cosméticos, bebidas alcoólicas, medicamentos sem prescrição médica. Infelizmente, muito adulto tem o hábito já, né, de fazer uso de medicações sem orientação médica, então a gente tem que tomar cuidado em relação às crianças também. Mais alguns tópicos que acho que vale a pena aí a gente prestar atenção, ainda pensando em riscos, né, de envenenamento, vale reforçar a questão dos recipientes, onde armazenar, né, e como armazenar todo esse material. Principalmente para medicamento, né? Medicamento sempre tem que ser guardado em locais fora do alcance da criança, que não seja da altura dela, né? De preferência em armários ou gavetas que possam ser trancadas, né? E às vezes a gente coloca medicamento em algum tipo de caixinha de medicamento, algum recipiente específico para guardar remédio. E então isso tem que ser deixado fora do alcance deles e principalmente quando tiver vazio não dá para eles brincarem, porque às vezes vamos supor, a maletinha de remédio está vazia e aí a mãe dá para brincar porque está vazia, não tem problema. Mas aí a criança acha que aquilo é para brincar sempre. Então quando tiver remédio, cheia, exato, daí vai brincar também. E a mesma coisa com cosmético, perfume, maquiagem, qualquer coisa que a criança possa colocar na boca tem que ficar fora da altura deles, né? E sempre guardar no recipiente que comprou. Até porque se acontecer algum acidente, é importante para quem for atender essa criança saber as características do produto. Até para o produto de limpeza também isso é importante. Se acontecer um acidente, a criança ingerir ou tiver contato, uma queimadura, alguma coisa na pele, é importante para quem for atender e dar o socorro para a criança saber que tipo de produto para poder dar o atendimento adequado para a criança. O mais rápido possível. Exato. Né? Acho que você falou de algo muito importante, essa questão das crianças colocarem tudo na boca. Isso vale eles descobrirem tudo. É o momento de descoberta, né? E isso acho que vale também em relação às plantas. Hoje tem muitas plantas comestíveis, flores comestíveis, a gente já até abordou isso aqui no quadro Bom Sabor, mas existem muitas plantas tóxicas. Exato. Então, se tem isso em casa, quando tiver criança, é bom que não tenha isso em casa de criança. Mas se tiver, coloque num lugar que a criança não tenha acesso
E também vale sempre aquela coisa educativa, né? De sempre estar insistindo, educando a criança de que planta não é para ficar colocando na boca, né? Claro, tem as comestíveis, as que são adequadas para isso, mas de uma forma geral não é adequado. Então é bom ensinar sempre a criança que isso não é para ser feito, né? Com certeza. Eu queria, para encerrar, mostrar algumas fotos que gentilmente, né, nós separamos a nossa produção em parceria com a Ana, de protetores, né? Então, para tomada, para porta. Olha que legal. Esse é um modelo muito legal, muito prático, de porta, o protetor de porta, para a porta não bater e prender o dedinho, né, das crianças. E também precisa tomar cuidado, porque não é só a porta que prende, também precisa tomar cuidado com a dobradiça da porta, porque às vezes eles colocam a mãozinha bem naquela entradinha ali entre a porta da dobradiça e alguém fecha a porta e o dedinho está ali preso. Então, bom é usar esses protetores que a porta fica presa, não corre o risco de bater, de mexer e prender a mão. Muito legal. Temos mais um modelo de protetor, olhem só. Esse de quinas. Isso. Tem alguns móveis que já vem com biquinho arredondado, né? Que sim, claro, mas às vezes a casa não é projetada para já ter criança, a criança chega depois. Então, e aí que a mãe falou, nossa, aqui é um perigo, né? Exato, daí você tem essas coisinhas. É um silicone, né? Tem de plástico, de silicone, para proteger mesmo, para que se bater a cabeça aí, por exemplo, é menos doloroso, né? E machuca menos do que no bico do vidro, né? A gente tem também aí de gaveta de tomada, nós vamos mostrar. Porque... Esse de tomada acho que é um dos mais comuns, né? Que o dedinho, né, vai direto no buraquinho. O dedinho vai direto. Parece que atrai, né? Tem imã. E aí o da gaveta, acho que tem o último da gaveta, se eu não me engano. É isso mesmo, olha só. Isso, como gostam também de abrir gaveta. Né? Gaveta de cozinha, então acho que é o que mais gostam. Adorei. Obrigada pela participação hoje, Obrigada, Ana. Acho que valeu muito esses alertas. Obrigada. Sempre um prazer estar aqui, Tati. Vou divulgar os contatos, o telefone e o e-mail também da nossa pediatra. Quem quiser tirar outras dúvidas ou falar com a nossa especialista, fiquem à vontade. Obrigada. Bom restinho de semana para você, igualmente. Viu? Essa semana pra gente um pouquinho mais curta, né? Segunda-feira, feriado. Gostoso com friozinho, né? Bom demais. Obrigada, viu, meu amor, pela presença.